sejam bem-vindos a esse canal, mais um vídeo. Prazer, meu nome é Kelly Palma, eu sou mãe, mulher, mãe solo, mãe atípica. E aqui eu vim mesmo para ser um diário, pra gente bater um papo, pra falar, sabe, experiências e tal. E hoje eu quero falar de algo, a minha vida inteira, até os... Hoje eu tenho 46 anos. Eu acredito 2016, 10 anos atrás, 30, até quase os 40, acho que até os 37 anos por aí, eu neguei, porque antigamente era aquela história do... É que nem bandido, se não tá preso, tá armado, né? Deus me livre, gente, é horrível isso. Corta. Mas, é sério, foi um período que eu sempre, desde criança, que eu me entenda como gente, as minhas madeixas, essas, eram alisadas ou viviam presas, ou era motivo de, é o bombril, é não sei o que e tal. Então, optei por ser essa pessoa que alisasse. Lembra, Elisabel? Passar o ferro, gente, porque antes a gente não tinha chapinha, então passava ferro. Aquela dificuldade de colocar assim, bem na raiz, queimava tudo, nosso couro cabeludo, gente, que dificuldade que era. E eu fiquei muito presa a isso. E a minha vida inteira, e depois veio as progressivas, e fazendo progressiva, e depois não tinha dinheiro pra fazer, e ficava aquele capacete assim. A cidade onde eu morava, Mauá, é uma cidade fria e úmida. Então, gente, eu andava com chapinha na bolsa. O meu horário de café, o meu horário de almoço, do horário de café, que 15 minutos eu gastava tudo fazendo chapinha, eu nem tomava café na empresa. E no horário de almoço eu perdi uma parte fazendo chapinha. Então, gente, foi muito complicado, assim, sabe? Nunca tive essa aceitação dos meus cachos. E por conta, né, de tudo que a gente vivia, porque realmente era uma realidade totalmente diferente, né? Hoje eu vejo essas mulheres, meu Deus, super empoderadas, e eu quero ser ainda essa mulher assim, essa negrona que chega e pá com o cabelo. O meu não arma, eu acho muito bonita aquela coisa pã, mas o meu fica no máximo assim, ele não... Apesar que assim, nunca fiz nada, nunca usei nada, eu sou muito assim do... não tem finalização, o máximo é escovar debaixo, né, com os dedos debaixo do chuveiro, passar um creme, amassou e tchau, eu vou com Deus. Eu tenho que cuidar mais, porque eu tô achando ele muito seco, não tô gostando muito da textura. Aqui ele ainda tá um pouquinho melhor, porque eu tomei banho e eu molhei, então ele ainda tá úmido. Mas, e aí tinha essa questão, sabe assim, lava cabelo todo dia e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, gente, que sofrimento na minha época, que eu ficava alisando o cabelo. Em qualquer fase que fosse, né? A Lisabel, que era horrível aquilo, o cheiro tô sentindo nesse exato momento. Passar, né, o ferro, esse momento também era bem complicado. E da chapinha, e da progressiva, tal. Porque, gente, a gente ficava, eu pelo menos, ficava 7 dias sem lavar o cabelo. Tinha hora que o cabelo fazia assim, você pegava, vinha de... Sabe aquele macarrão que não cozinhou todo, não ficou soltinho, fica aquele engrumão? Ficava daquele jeito, gente. Ai, e a gente achava que não era trabalho, não, faço progressiva pra não dar trabalho. E sendo que hoje eu lavo tudo, não lavo com shampoo. Porque eu vou ser bem sincero, o aspecto que ele fica quando ele tá bem limpinho, não sou muito fã, não. Porém, a gente consegue lavar todo dia, molhar todo dia, sair e tal. Onde que a gente entendeu que tinha maior praticidade? Tinha maior praticidade, eu tinha que acordar mais cedo pra fazer a chapinha. Gente, era uma prisão. Andava com a chapinha pra lá e pra cá, principalmente quando a chapinha já tava vencida e aqui em cima já tava daquele jeito, né? E como é que a gente tem a capacidade de falar que era mais fácil que esse cabelo aqui, que é lindo, lindo e maravilhoso, que dava trabalho, sabe? E aí, quando eu me libertei, eu tenho até que isso, eu tenho que agradecer ao meu ex-companheiro, que de todos os defeitos que ele teve, uma coisa ele me ajudou, que foi muito bom, que foi me libertar, porque ele gostava de cabelos cacheados. A grana também não tava rolando.
pra fazer a progressiva. E aí eu voltei pros meus cachos. Tô gostando, tô amando, tô me sentindo mais livre, tô me sentindo mais representada, sabe? Hoje tem muita representatividade, né? Aquilo que eu acabei de falar, tem aquelas negras lindas de presença. Tô chegando, tem até, ó. Tá. Tal. Preciso aprender a cuidar melhor, eu ainda não tô cuidando bem. Preciso aprender a cuidar um pouquinho melhor. Ai, gente, essa frase é minha. Você tem um poder que é só seu, lembra disso, tá? E toma um café aqui para eu sempre ler e ter a certeza disso. Mas a gente não tinha representatividade antes, né? Antes a nossa vida, a vida das cacheadas, das crespas, era realmente, se você não tinha aquele cabelo que ele, eu não sei falar, que ele é cacheado, ai gente, eu não sei falar dos fios, mas que ele é um liso e que as pontas, ou só o comprimento, como a minha filha e minhas filhas têm, ele é mais liso, raiz e só o comprimento que cacheia. Você não tinha esse cabelo, já era. Você tinha o cabelo mais horroroso do mundo. E a gente já tinha tanto rótulo, a gente já tinha tanta coisa, tanta coisa que colocavam pra gente que eram tão tristes e tão nojentas e tão, sei lá, que pra glória de Deus isso tá melhorando, ainda existe, porque o preconceito ele tá aí, pronto, acabou, não tem como a gente falar que não. A gente se libertou, mas mesmo assim existe. Mas a gente já tem um lugar que já tem, sabe, nossa fala, nosso local, eu sou assim. E isso é libertador para nós, mulheres e homens cacheados, crespos. Fora, claro, gente, lembra? Não sei se você é da época, a gente ia cortar um cabelo, saía com o cabelo escovado. A gente ia cortar um cabelo, uma ponta, saía de lá com o cabelo escovado. Não tinha ninguém que cuidasse dos nossos cabelos, sabe? O máximo eu fazia era uma hidratação. Ou então alisar. Alisar e alisar. E hoje eu fico muito feliz, tem muita coisa assim. Hoje nós temos já profissionais voltados totalmente. Eu tenho uma sobrinha maravilhosa que ela é voltada para cuidar de cabelos crespos e cacheados. Ela faz cada trabalho lindo. Curvatura, gente. Aonde que a gente ouviu falar em curvatura? Nunca ouvi falar em curvatura. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Até vir esse processo, né? Da nossa aceitação. Eu acho lindo quando eu vejo aqueles vídeos, né? No TikTok, sabe? Que vídeo curto e aquelas transformações de pessoas que estão assumindo as suas identidades. E o que é doído é que geralmente são pessoas que negaram as suas identidades por conta daquilo que eu acabei de falar sobre como nós éramos taxados. Bombril, cabelo ruim. Gente, olha isso! Isso é cabelo ruim? Não tinha shampoo, não tinha condicionador, não tinha creme que cuidasse, não tinha cabeleireiro que tivesse essa sensibilidade de entender os nossos cachos, os nossos crespos e cuidar. Não tinha linha cosmética para cuidar de tudo isso aqui. E é sempre a mesma fala. Eu sempre escondi a identidade do meu cabelo porque, infelizmente, eu era taxada de alguma coisa. Eu não era a pessoa X, eu não era a Kelly, eu não era a Maria, eu não era a Joana. Eu era a neguinha do cabelo ruim, aquela menina do cabelo de bombril. E isso é tão triste. A gente viveu, eu cheguei a viver na infância. Eu não lembro de ter vivido, assim, uma coisa escancarada quanto o racismo. Mas eu lembro, tem uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. Uma colega minha, do cabelo dela, super liso. Sabe aquele liso, assim, bem pouquinho. Mas aquele liso, assim, bem lisinho mesmo. E aí a gente comentando de cabelo de uma pessoa, né, que tinha um cabelo bonito e tal, mas... E não era tão liso, mas também não chegava a encaracolar, dava umas ondas, gente. E aí ela falou, eu não acho bonito o cabelo de fulano. Que também é horrível que a gente fez, né? Venhamos e convenhamos. Aí eu, é verdade, eu também não acho, né, tão assim, tal, não sei o que. Eu falei, eu prefiro o meu. Aí ela já fez, não, foi bem assim, gente. Foi bem assim. Eu mereci também, porque eu também não tinha que falar do cabelo de ninguém. Mas era, gente, outra realidade. Eu não vou me justificar, porque aqui não tem essa história de quem me conhece, sabe? Errei. Mas eu fui bem assim. Ela foi bem assim. Não. Não, também não.
Não, não é isso. Também não. Ainda, tipo assim, não completou a frase, mas tipo, não, igual o seu também não, querida. O dela ainda é melhor, mesmo ela criticando. Ou seja, ela já tava criticando um cabelo e aí ela começou a criticar o meu cabelo também, de uma forma assim, né? Mas hoje eu sou muito feliz com os meus cachos. Preciso aprender a cuidar. Como eu disse, mãe solo e mãe atípica, a energia masculina tá lá, ó. Então, eu só tô aqui, gente, pensando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, porque eu não trabalho fora, não tenho rede de apoio. CLT já faz muitos anos que eu não tenho, não existe pra mim, eu tô sempre lutando para ter dinheiro, para pagar, para não sei o que. Minha filha tem os benefícios e tal, mas é sempre aquela luta, é sempre aquele. Então a energia masculina tá lá em cima e às vezes eu falo, Biote, só preciso parar um tempo para entender um shampoo melhor pro meu cabelo. Ai, gente, mas aí eu, de repente, eu já me vejo em outro lugar porque eu preciso colocar dinheiro dentro de casa, porque é só eu e tal, e não sei o que. Minha filha já tem toda a demanda dela e precisa, né? E aí é bem. Quando eu vejo, o dia passou e eu. Adivinha, não estudei nada. Mas hoje eu amo meus cachos, hoje os meus cachos me representam pra caramba. Hoje as pessoas, até por conta de toda essa libertação dos crespos e cacheados, as pessoas já me veem de forma diferente, as pessoas já apreciam os meus cabelos. Quando eu entro em live, os homens, inclusive os homens, a gente tinha tanta essa necessidade de alisar, o que eu mais ouvia tanto de forma pessoal. E hoje, quando eu faço live, ai, não sei por que ficar alisando esse cabelo. Cabelo cacheado é a coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, que absurdo. E a gente fazia, né? Meu Deus, achando que o mundo, incluindo o mundo masculino, preferia o cabelo liso. E não era assim, era pelo contrário. Mas claro que a gente não pode ficar aqui, eu tô dando só um adendo, porque realmente era o que a gente pensava. A gente tem que se reconhecer e hoje eu me reconheço nos meus cachos. Quero que ele cresça. Uma vez eu fiz um corte pra você ver, eu mesmo que comecei a cortar os meus cabelos. Mas eu quero ir num salão ainda bem top, com uma pessoa top que saiba, ó, cuidar de cada curvinha dessa aqui, né? Mas eu fiz um corte uma vez e deu uma diminuída e cacheado, sabe como é que é, né? Tá lá na bunda molhado, mas fica aqui em cima seco. Mas eu quero que ele cresça um pouquinho mais, porque eu me identifico, me acho mais bonita assim. Tenho um desejo muito grande de fazer aquele bem, tipo Eduarda lá da novela, a Grada Eduarda da novela Explode Coração? Coração Acelerado, Explode Coração lá. Tenho muita vontade, mas por tranças. Eu tenho muita vontade. Fiz uma vez com a minha sobrinha, mas a minha sobrinha ela não é, né, profissional, uma adolescente de 17, 15 anos. E aí, futucando, né, como a gente faz, os YouTubes da vida, começou a aprender a fazer tranças e tal. Uma vez ela fez, não ficou 100% porque ela não é profissional, então ficou meio torto, aqui começou de um jeito, aqui já ficou meio assim, já ficou meio fugado. Mas, menina, eu fiquei linda, doida pra fazer trança. Trança boxeadora que fala. É, aquela que eu gosto. Não tenho desejo de colocar tranças, mas é fazer as tranças com o meu próprio cabelo, eu tenho um desejo muito grande. Mas tudo isso que antigamente, né, até as tranças eram tão discriminadas. E hoje faz parte da nossa representatividade, da nossa liberdade de sermos quem somos, a maneira que somos e como queremos. Porque tudo bem você querer alisar o teu cabelo, não é um problema. É sobre você, como você se sente bem e faça isso sim. Faça isso sim. Se é o teu desejo, se é a tua vontade, faça. Porque não tem nada mais desastroso, frustrante, chateante, nem sei se existe isso, do que você ficar, né, nesse lugar de, nossa, por conta dos padrões. Agora as negras, os negros, os cacheados, os crespos estão usando assim, fazendo trança, não sei o que, então eu tenho que fazer. Não, é liberdade, é sobre a liberdade. Então você tem a liberdade para você fazer e ser a maneira que você quiser. Então tenha as suas escolhas e pronto, é o teu direito, é a tua liberdade, é ser livre. Mas eu me identifiquei pra caramba nos meus cachos. Tenho saudadezinha. Ainda eu tô sem chapinha.
Mas você sabe, assim, um dia que vai dar uma saidinha, um final de semana dar uma... Tenho, porque nós somos livres, é aquilo que eu acabei de falar. Nós alcançamos a liberdade e somos livres para fazer o que queremos. E eu tenho vontade. Como é que é pra você? Como é que foi pra você? Me conta aqui nos comentários. Você cacheado, você crespo, se você alisa, se você assumiu os cuidados que você tem. Aproveita e já dá a dica aqui que eu tô precisando, hein? Já peço pra vocês se inscreverem, se esse canal faz sentido. É o nosso dia a dia, o nosso eu. Não sou expert em nada, mas eu sou expert na vida. E eu tenho certeza que, como muitos acrescentaram na minha vida, eu tenho a acrescentar na vida das pessoas, até porque a minha oração foi essa, que eu transborde na vida das pessoas. Então já se inscreve nesse canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum videozinho que eu vou trazer, porque eu quero trazer muita coisa legal. Já curte, já comenta e compartilha com aquela pessoa que ainda tá meio... Lembrando, que tiver meio presa, prendendo cabelo, não sei o quê. Não é aquela pessoa que decidiu prender o cabelo, alisar e tal. Aí é decisão dela. Mas às vezes a gente sabe que ainda tem. Por quê? Por conta do preconceito, ainda existem pessoas que se fecham nesse lugar de identidade porque o outro não soube respeitar a tua liberdade. Tá bom? Gente, beijão, beijão, beijão e até mais.